Nesse vídeo, galera, eu vou falar sobre demissão, tá? Porque recentemente aconteceu uma demissão muito próxima a mim, assim. Só que vai ser um vídeo onde não vou falar aqui sobre layoff, sobre demissão em massa, porque eu vejo muita gente falando sobre isso em uma visão muito enviesada do mercado. Geralmente, pode ver no LinkedIn, etc., a galera fala de demissão como se fosse algo, fosse culpa da empresa. Tipo, a empresa quis cortar gasto e aí me demitiu, fui vítima de uma demissão em massa. Eu entendo que existem sim exceções, tá? Existem empresas que estão cortando gasto e estão demitindo pessoas. Isso acontece, isso não é incomum de acontecer. Porém, eu não vejo pessoas falando assim, cara, eu de fato não estava performando muito bem, eu não fui um match ali com a equipe e fui demitido. Eu não vejo, nunca vi um post desse, até porque imagine você falar para o mundo que você não foi um match bom para uma equipe, né? Então, por isso que ninguém tem esse exemplo, ninguém posta sobre isso. Mas nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui de um cara que eu pude acompanhar desde o início da contratação, porque eu contratei ele, e até o final dela, porque infelizmente ele foi demitido da nossa equipe. Vou explicar para vocês e vou mostrar que a demissão, galera, assim como um acidente de avião, ela é uma sequência de coisas que você faz durante um tempo, a soma de coisas erradas durante o tempo, eu diria. Então fica comigo nesse vídeo que vai ser bem bacana. Para começar, vamos falar um pouco sobre o processo de admissão desse cara, né? Tinham duas pessoas para que eu pudesse fazer a escolha, e lembrando que a minha empresa, não minha empresa como se eu fosse dono, tá? Mas a empresa que eu participo, ela tem os desenvolvedores internos e a gente terceiriza esses desenvolvedores para os clientes, ok? Então é normal de quando um cliente desse sai da empresa, essas pessoas fiquem ali em stand-by esperando um outro projeto, ou às vezes já é realocado automaticamente. Mas quando a gente quer contratar uma pessoa para um time, a gente geralmente olha primeiro para a nossa base de talentos ali e faz um processo interno para poder chamar para essa equipe, ok? Então, dito isso, houve sim esse processo interno. Então, ele foi colocado lado a lado com um cara, né? E aí a gente comparou, ele tinha uma comunicação melhor, ele tinha um currículo que dava match com o que a gente estava fazendo, então a gente optou por seguir com ele. E aí no início foi bem bacana, ele estava conseguindo entregar, estava conseguindo fazer as tarefas, até aí tudo bem. Porém, o que é que quais foram os erros que ele cometeu durante esse tempo que ocasionou a essa demissão, né? Primeiro que ele não estava participando muito bem das reuniões. E o que eu quero dizer com isso é pontualidade. A gente tem reuniões com esse cliente em específico, acho que 3 vezes na semana. E sempre no mesmo horário, né? Como se fosse uma daily ali com o cliente. A gente tem as nossas dailies internas e a gente tem a daily com o cliente. 3 vezes na semana, bem tranquilo, um horáriozinho bem fácil, principalmente para o fuso horário da gente aqui, bem de boa para você estar lá presente, né? Mas ele estava sempre chegando atrasado, 5 minutos depois, 10 minutos depois, e isso estava nas retrospectivas que a gente faz. Se você está familiarizado com o Scrum, você sabe o que é retro. Se você não está, basicamente retrospectiva é um momento que a gente tira para poder levantar o que a gente fez de certo, levantar o que a gente está fazendo de errado, e esse era sempre um ponto de discussão. Galera, vamos prestar atenção na pontualidade, vamos tentar chegar mais na, no horário. E imagine você ouvir isso do lado do cliente, né? Porque, pô, é uma retrospectiva que é feita ali não só para o time interno, mas também com o cliente. O cliente também falando ali o que é que ele sente que a gente pode melhorar. Tá, beleza. Existia esse erro no nosso lado, por conta dele, e existia esse erro do lado do cliente também, por conta de alguns players lá que sempre chegavam dizendo, tava em outra reunião, não esqueci aqui, enfim. Existia esse problema na equipe como um todo. E aí isso não melhorava, tá? Primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, galera, foi o seguinte: ele não abria a câmera durante as reuniões. E isso tornava a comunicação dele muito impessoal. Então, quando o cliente tentava ali ouvir o feedback de como estava o andamento daquela feature que ele colocou na mesa e tal, ele falava como é que estava, isso está assim, assim, assim. Era sempre que uma task caía na mão dele, eu sentia que o cliente ficava com o pé atrás por conta de como ele comunicava as atualizações dele. Isso é importante, tá, galera? Então,
Aqui a gente já vai entrar no quê? Comunicação verbal e não verbal. Comunicação verbal, que é a forma que você explica para o cliente. E eu entendo que uma vez que a gente está trabalhando no back-end, eu entendo que não é tão fácil você falar para o cliente assim, cara, eu estou configurando a AWS para fazer XYZ, estou configurando um load balancer para poder atuar nesse cenário. Eu entendo que o cliente não consegue enxergar valor simplesmente no que você está falando. Eu entendo que você precisa sim criar formas e analogias para poder trazer isso para o cara, entendeu? Você fala, cara, isso daqui é importante por conta disso. E essa é uma habilidade que você tem que desenvolver se você trabalha no back-end. Isso funciona no front-end também, mas o front-end, pô, como eu já falei aqui, muito visual, né? Estou fazendo isso aqui e o resultado vai ser esse. Muito fácil de você vender. Porém, no back-end você precisa ter sim um pouco mais de carinho quando for falar, né? Você tem que trazer mais analogias, até mesmo trazer o cliente para o problema, mostrar para ele lá o painel mesmo, ou criar até slide de apresentação. Eu já fiz isso, faço até hoje. Então, eu sempre sentia que o cliente não estava 100% atualizado sobre o que ele estava fazendo, tá? Então, o segundo ponto foi esse, a comunicação dele não estava no nível assim da nossa equipe. E aí, galera, como eu falei no início do vídeo, que um acidente de avião é sempre a soma de diversos fatores que deram errado, qual foi o outro fator que ocasionou esse efeito cascata de pedido de demissão pelo lado do cliente, tá? Ele fez uma mudança no ambiente de produção, e aí vocês já devem estar falando aí, já devem estar preparando um comentário. Ah, ambiente de produção tem que passar por diversas etapas de CI/CD, testes e etc. Tem que ter uma pessoa supervisionando e tal. Ok, eu concordo com tudo isso daí. Porém, galera, saia da Disneylândia por um minuto e entenda que nem tudo, tá? Nem tudo que você vê sobre Big Techs é aplicado no mercado tradicional. Big Tech, galera, é 1% do mercado. Eu entendo que existem práticas de software que a gente tem que fazer para poder garantir a qualidade do software. Eu entendo. Porém, vocês têm que entender que o mercado, a realidade, as ruas, elas não são assim, sabe? E existem sites em WordPress que faturam milhões que não tem um processo bem definido. Claro que existem coisas que você consegue fazer para poder manter ali o mínimo de qualidade, né? Então, algumas mudanças no código a gente consegue fazer o tracking, a gente consegue ter um CI/CD. Porém, existem mudanças que você faz no WordPress que podem ter um impacto muito grande na aplicação e que a gente não consegue traquear por GitHub, não consegue ter um processo de pipeline, etc. E aí, dito isso, ele fez uma mudança, tá? Que inicialmente foi vista como uma mudança mínima por parte dele. E aí ele fez a mudança e tal, não comunicou diretamente com a gente, porque ele não sabia do efeito, do side effect, né, como é o efeito colateral que essa mudança ia fazer. E aí, essa mudança que ele fez tornou o formulário principal do nosso site, deixou ele, não vou dizer offline, mas deixou impraticável, não dava para o usuário fazer o formulário. E aí a equipe de marketing, galera, a equipe de marketing gasta uma nota para poder trazer leads para esse formulário. Então, anúncios no Facebook, no Instagram, etc. Uma nota mesmo. Estou falando aqui de coisa de $300 mil para cima, sabe? E esse formulário ficou 4 horas offline. Cara, quando a gente soube que esse formulário ficou 4 horas offline, a gente já sabia que havia um problema grande pra gente, entendeu? Então, pô, beleza, veio o problemão, a gente corrigiu o problema e tal. Mas o cliente, quando soube que o que foi que aconteceu, quando o cliente relacionou o problema com a pessoa, foi de imediato a tomada de decisão de, cara, não vamos seguir mais com esse cara aqui, vocês vão ter que procurar uma outra pessoa para poder atender a gente. Então a gente teve que seguir com esse processo de demissão desse cara, né? Então, galera, foi isso que aconteceu, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a sequência de erros que ele fez até chegar na demissão e entendam que
processo de demissão, principalmente na área de TI, né? Que eu vejo só a galera falando de layoff mais uma vez. Existe, tá, galera? Tem muita gente aí que não faz o básico, sendo desenvolvedor. E eu não falo só da parte técnica, mais uma vez. Desenvolvimento não é só código, você tem que sim criar uma pessoalidade no seu trabalho. Você tem que ser profissional. Se você quer ganhar como profissional, se você quer ser reconhecido como profissional, você tem que ter tudo profissional. Você tem que ter uma comunicação profissional, seja ela verbal ou não verbal. Você precisa você precisa vender o seu trabalho de uma maneira profissional. Tudo isso conta muito, galera. Vocês acham que não, mas conta muito sim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou cortar o vídeo por aqui. E deixa aí nos comentários o que é que você acha. Se o cliente agiu meio que de má fé, não sei, se foi injusto. Eu não posso expressar minha opinião aqui, mas it is what it is. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!